Olá a todos, professor Marcos Antunes. É, eu trouxe aqui, pessoal, o trabalho, o modelo, na verdade, de como se faz o mini TCC. Na verdade, este não é um TCC, ele é simplesmente um resumo, talvez um resumo expandido. Se você colocar ele na originalidade, você pode até fazer uma publicação com esse resumo expandido. Um TCC, ele tem aí no mínimo umas 15 a 30 páginas de documentos, depende muito da instituição. Mas aí, de escrita, a gente, como banco, autorizou aí quatro páginas para serem escritos. Então, esse aqui segue o modelo. Eu já deixei ele todo formatadinho, prontinho, só para vocês copiarem e colarem o que vocês precisam. Né? Então, já está todo formatado segundo as regras da BNT, que é a agência que regula essas regras de formatação. Né? Então, aqui vocês não precisam mexer. A primeira página, título em caixa alta. Aqui você vai descrever qual foi o título da sua abordagem, da sua pesquisa. O professor Maicon dividiu os temas e vocês tiveram os temas. Necessariamente o tema não é o título do trabalho. O título ele traz o que você interpretou daquele tema. Então você pode colocar qualquer tema, né? É, o nome do aluno já está aqui. O que a gente tem que ficar atento? O tipo de fonte. A fonte deve ser Times New Roman. Em nome do aluno, ele deve ser 14, em título 16. Esses tópicos de introdução de cabeçalho 14. E aqui 14 também para Catu Minas Gerais 2025. Mas isso você não vai precisar mexer. Somente aqui e aqui. Na segunda página, traz o sumário. Em TCC, não é o segundo tópico abordado. Você pode colocar um agradecimento para o TCC. Né? Agora, no sumário, que é a página 2, o que ele traz? Ele traz quais são os tópicos que você vai abordar no seu texto. Ele já está indicado para tópicos, ou seja, a introdução está na página 3, a metodologia, que é como você vai fazer esse documento, está na página 5, o desenvolvimento, que você não deve colocar esse título em hipótese alguma. O que é o desenvolvimento? É o nome do que você vai dar para a sua pesquisa. Então, você vai falar um pouquinho da sua pesquisa, a introdução. Você introduz, você contextualiza a sua pesquisa, a metodologia de como é que você fez essa pesquisa, foi por revistas, por sites, né, em que. E o desenvolvimento você vai abordar sobre os dados, sobre os autores que falam sobre essa pesquisa que você está detalhando. Tópicos opcionais são, por exemplo, dentro de. Eu vou até seguir o tema de uma aluna que trouxe lá para mim. A pandemia, a economia na época de pandemia. Você pode abordar aqui no desenvolvimento, como é que foi a pandemia. E aqui no tópicos opcionais você vai falar, por exemplo, em determinada empresa aconteceu tal coisa. Então, se você quer falar sobre essa empresa, é o tópico opcional. É o tópico 3.1, você vai falar só sobre a empresa. Tópico 3.2, você vai abordar sobre o assunto. Né? Um outro assunto que está ali dentro do seu desenvolvimento, mas ele merece um pouco de detalhe. Então, você vai colocar nesse tópico. Por fim, a conclusão, que você vai fechar o seu texto, falar o que você conclui disso, e aí as referências, que não é parte de texto, mas ele deve ser pontuado no TCC. Esse resumo expandido, digamos assim. Na terceira página, ele traz a introdução. A introdução, ela deve ter esse tópico em negrito, ele já está negritado, ele já estava negritado lá na outra página. Então, deve estar negritado, tamanho 12, Times New Roman. Aqui, eu falei o que é um TCC. Então, eu coloquei como se fosse uma introdução de o que é um TCC, na verdade. Mas vocês não farão como um TCC. Ele aqui é um modelo de um resumo expandido, que lá na frente vocês podem se embasar no futuro, numa faculdade, para um TCC. Vocês vão fazer
4 parágrafos de introdução. Nessa introdução, vocês colocarão o contexto que está inserido no seu tema, sobre o que é, em que época que está direcionado, quais são os principais autores que trabalham sobre isso, e aí você vai abordar em que contexto ele está inserido, em qual época, né, igual eu já falei mesmo. Então vocês vão desenvolver no mínimo 4 parágrafos. 4 parágrafos bem desenvolvidos. O que você vai falar no primeiro parágrafo? Você vai apresentar o seu trabalho, informar o motivo da escolha do tema. Não vai colocar, eu gostei do tema. Não. Você vai colocar, percebe-se que há uma necessidade de abordar sobre tal assunto. E aí você vai desenvolver isso. No segundo parágrafo, você vai apresentar sua justificativa mencionando sua importância e a relevância do assunto e a sua contribuição para o campo do conhecimento, no caso da administração. No terceiro parágrafo, você vai informar qual que foi o problema da pesquisa, ou seja, o que você pretende responder com a produção acadêmica. E no quarto, você vai utilizar e conceituar quais são os objetivos do trabalho, sejam eles gerais ou específicos aí, tá bom? Então, aqui é um contexto de que é um TCC, mas aqui eu deixo claro, aí eu já coloquei para vocês, tá? A introdução deve ter no mínimo uma página com 4 parágrafos. A metodologia é uma página com 2 parágrafos, desenvolvimento com 2 páginas, e aí o tanto de parágrafos vocês quiserem, e uma conclusão com uma página. Percebam, eu estou no tópico 1, eu vou pular para o tópico 2 na próxima página. Porque cada tópico deve ser separado para não haver uma mistura aí de temas ou de situações. Por exemplo, aqui é a metodologia. O que a metodologia é? Você vai descrever se ela é qualitativa, ou seja, se ela é só de pesquisa bibliográfica, você vai falar sobre um determinado assunto, e aí esse assunto você vai trazer só pesquisas teóricas sobre aquilo, que eu acho que é o que a maioria vai fazer, ou se é quantitativa. Quantitativa é você trouxe dados, tabelas sobre aquilo, você pode colocar como quantitativo. O que você usou? Foi entrevistas, questionário, observações, análise documentais? Você utilizou tabelas, gráficos, cálculos? Então, você vai trazer isso aqui para a gente, de como você fez. Então, você vai colocar aqui 2 a 3 parágrafos explicando como que você fez essa pesquisa, sem referenciar, claro, porque a referência tem um lugar próprio. Na próxima página, a página 4, presumo eu, 4, nas suas vai ser 4 ou 5. E aí você coloca lá no seu sumário. Tópico 3 é o desenvolvimento. Lembrando que a palavra desenvolvimento não cabe aqui. O que você tem que colocar nesse tópico? É o que você está trabalhando. Entre o seu tema, me fale um título que você vai abordar aqui no desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? Você vai falar objetivos específicos, assuntos específicos que você introduziu lá na introdução, do que você contextualizou. Agora você vai falar para mim quais são os dados, qual que é o problema, o que você quer resolver no seu texto. Então, você vai colocar aqui para mim. Então, você nunca vai utilizar um negrito, um itálico, um sublinhado. Itálico é a letra deitadinho, sublinhado o risco embaixo. O negrito é deixar a palavra escurinha, isso aí você não vai utilizar. Então, você deve tomar cuidado nas questões que eu coloquei da formatação. O texto ele tem que ser do Times New Roman. O espaçamento é 1,5 entre frases. O que é espaçamento? É o quão longe um texto tem que estar do outro. Então, se for simples, juntou, tá vendo? Não pode ser junto. Ele tem que ter um distanciamento entre essas frases. Então, 1,5 aqui. O tamanho da letra tem que ser tamanho 12, né? E deve ser de cor preta, no automático. Então, você não pode ficar mudando cor, não. Aqui o espaçamento da margem já está pronta para vocês aí. Então não mudem.
Você quer colocar imagem, fotografia, gráficos, é aqui que você deve colocar, certo? E indicar a fonte de onde é que você pegou. Então a fonte deve ser inserida logo abaixo, também como fonte tamanho 10, no espaçamento simples e em negrito. Então você tem uma referência a ser tomada. Então você vai usar 2 páginas. Então é como se fosse 2 redaçãozinhas pequenas aí dentro deste documento. Normalmente um desenvolvimento tem aí entre 10 a 8 páginas de escrita. Então ele é longo, mas para vocês é só 2 páginas. Tomar cuidado quanto à citação. Eu fiz aqui de um TCC, que eu fiz de letras portuguesas, que eu consegui a minha graduação agora. E aqui eu trouxe para vocês um exemplo. No meu TCC eu abordei sobre conceitos de região, sertão e literatura regional, usando aí 16 páginas de escritas. Então aí a gente tem, por exemplo, conforme destaca Vicentini, e aí eu quero falar exatamente o que ele está trazendo para mim. Eu vou trazer nessa citação assim, ó. Ela tem que ter uma letra tamanho 10, com um espaçamento simples, ou seja, uma frase mais grudadinha com a outra. E eu tenho que ter um recuo de mais ou menos uns 4 centímetros desde o começo aqui dessa margem, do final, na verdade, da margem para o meio da folha. Agora, eu quero falar que um autor falou sobre tal assunto, mas não vou usar exatamente o que ele escreveu. Então, eu pontuo assim, ó, Carvalho, eu coloco o ano e a página de onde eu tirei isso, tá bom? E aí eu vou falar, ele sistematiza a narrativa regionalista em 3 fases principais. Ou seja, eu não coloquei exatamente o que ele pontuou, mas eu estou detalhando o que ele diz sobre esse assunto, sem referenciá-lo de forma direta. É o que a gente chama de citação indireta. Essa aqui é uma citação direta. Por fim, nós temos a conclusão. A conclusão é você falar se o que você desenvolveu na pesquisa, todos os dados, foi resolvido. A que ponto que as pesquisas levaram? As pesquisas que você fez. O que levou ela? Então você vai fazer essa conclusão. Os objetivos de sua pesquisa foi alcançado? O problema foi resolvido? Então são essas perguntas que devem ser respondidas aqui. Então você deve colocar em 3 parágrafos e de forma impessoal também, né? Sobre esses assuntos. 3 parágrafos no mínimo. Então, você vai utilizar essa uma página aqui. E aí acabou a escrita. Na referência bibliográfica, você vai trazer todos os autores que você citou nessas 4 páginas de escrita. Ou seja, em vez de eu escrever lá, soltar um link no meio da página, eu não vou soltá-lo, não pode acontecer isso. Eu vou escrevê-lo aqui, ó, na minha referência, que é o último tópico a ser abordado. Como que eu devo escrever? Por exemplo, o livro do Jorge Amado, Terras do Sem Fim, que foi inclusive o do meu trabalho também. Eu devo escrever assim, ó. Jorge Amado, o nome do autor. Eu devo escrever o sobrenome dele primeiro, em caixa alta, vírgula, o nome dele. 2 pontos ou ponto. Na verdade, aqui tem que ser ponto. Terras do Sem Fim, em negrito, ponto, a cidade, no caso aqui Rio de Janeiro. Você pode colocar 2 pontos ou ponto e vírgula. Qual foi a editora, a universidade ou as bancas internacionais editoras, né, de publicação de revistas, né, as revistas internacionais ou nacionais, qual foi essa revista ou editora e o ano que foi publicado. Eu não sei fazer isso. Eu tenho uma ajuda para vocês. Vocês podem ir e como que eu posso procurar, né, autores que abordam sobre o tema? Existe o Google Acadêmico. Eu pesquiso em outras plataformas, mas que gera mais detalhes, ou pode ser o Cielo também, que são plataformas de pesquisa científica. Você vai no Google Acadêmico e fala, por exemplo, eu pesquisei aqui administração pública. Você vai lá, aqui tem tudo, ó, tem livro, tem o PDF, PDF, tudo é documento, tudo são coisas publicadas em revistas, em sites,
editoras. Então tá aqui, ó. Eu tenho aqui, que nem eu peguei aqui, ó, da administração pública, burocrática a gerencial. Tá aqui, ó. Ele vai estar aqui. Eu tenho títulos, autores, o editor, o idioma. Aí que tem um resumo do texto, o que ele está abordando. Mas aqui embaixo pede para você baixar. Eu baixo esse documento. Baixou, tá aqui o livro, prontinho. Dou uma lida sobre esse assunto e falo, gostei dessa parte aqui. Vou falar disso no meu texto. Beleza, não sei como referenciar. Eu escrevi lá, mas eu não sei como referenciar. Eu posso pegar este documento, eu vou salvar ele. Eu salvo esse documento, eu já salvei ele aqui antes. E jogo ele no chat GPT, por exemplo. Eu quero que o chat GPT